Olá, galerinha do 7º ano, vamos aqui fazer uma breve síntese de revisão do assunto de artes, o tema palcos. Então, existem vários tipos de palco. Os primeiros teatros, eles foram construídos pelos gregos. E essas construções, elas eram ao ar livre, os assentos eram dispostos numa colina inclinada e o palco era apenas um relvado. Os teatros gregos, eles não começaram com atores, mas sim com números de canto e de dança em honra aos deuses. O palco de arena, ele é um círculo situado no centro da plateia, que o público se senta em arquibancadas ao redor. Os teatros de arena, eles são maiores e o público apresenta uma relação mais estreita com o próprio teatro. Esse tipo de palco, ele permite cenários bem limitados, porque o público ele fica ao redor e esse palco ele fica centralizado. Lá na França, esse teatro de arena, ele tinha uma planta mais oval e uma capacidade para até 24 mil espectadores na época dos romanos. Só que depois ele foi sofrendo novas organizações, novas dimensões, e esse palco ele também passou a ser palco de representações de espetáculos bárbaros, que tanto agradavam os súditos do grande Império Romano, como agradava também o povão. Então, mais tarde, lá no século XIX, foi remodelado para dar lugar a um outro tipo de espetáculo, que eram as touradas. A semi-arena é um palco que foi criado também na Grécia, e o palco semi-arena, ele é constituído por uma plataforma que avança pela plateia. Esse tipo de palco, ele aproxima o espectador do ator. Como a plateia circula parcialmente, o palco, o cenário, ele deve conter menos elementos. Em geral, não há cortinas. Já o palco italiano, onde os espectadores assistem a representação pela frente. Este palco tem uma cortina que é fechada para mudanças de cenários, tempo ou final de apresentações. E esse tipo de palco é separado da plateia pelo fosso da orquestra. E aí vem a questão da mulher no teatro brasileiro. No livro de vocês, falo um pouquinho da mulher brasileira no teatro, e aqui eu trouxe uma retrospectiva da mulher dentro dos teatros. Então, lá no século XVII, a rainha Maria I, lá de Portugal, conhecida também como Maria a Louca, ela promulgou uma lei que proibia os papéis femininos nos teatros dos colégios, apenas com exceção às santas virgens, evitando assim que a juventude tivesse paixões precoces ou que fosse excitadas aos devaneios. Então, as freiras, índias e mestiças, elas representavam em procissões e em autos, que eram composições teatrais de linguagem simples, mas elas eram acompanhadas de músicas e de danças. Em 1794, depois de um longo período de distanciamento de nomes femininos nos palcos brasileiros, Pedro Pereira de Bragança, ele vai locar um pequeno teatro, que é conhecido também como Primeiro Teatro de Porto Alegre, e mesmo tendo como representante Maria Benedita de Queiroz Montenegro, e o lucro dessa apresentação desse teatro, desses primeiros espetáculos, ele ia para Pedro de Bragança. As coisas só foram realmente mudar com a vinda de Dom João VI para cá, porque ele vai começar a lotar os teatros de atrizes europeias. E a plateia, é claro, vai gostar de ver a figura feminina nesses palcos. Posteriormente, outros nomes femininos marcam a história nos palcos brasileiros, como Eugênia Câmara, que ela é atriz, poetisa, tradutora e autora dramática. Adelaide Amaral, que é uma dramaturga, a Estela Zessefreda, que também é uma estrela de teatro de escolas românticas no Brasil, e Ismênia dos Santos, que é a matriarca do teatro brasileiro. Sem deixar de lembrar das duas grandes personalidades do século XX e século XXI, que é Maria Clara Machado, para o teatro infantil, e Chiquinha Gonzaga, que é nas áreas de composição para o teatro adulto. A atriz e também crítica e diretora teatral brasileira Luísa Barreto Leite, ela disse que certa vez que são nas festas folclóricas que se encontram as tradições do nosso teatro e onde as mulheres exercem uma grande influência, independente de seus feitos ou religiões. E é esse que é o retrato da mulher
na história, com força, com dedicação, com perseverança, talento e, claro, a influência. As mulheres, elas trouxeram grandes feitos para essa história do teatro, não só brasileiro, mas para o teatro do mundo. Quebraram paradigmas e, mesmo oprimidas pela própria classe dos artistas, elas nunca deixaram a cabeça, exceto no agradecimento ao público. Então, aqui eu fiz um breve relato, uma breve síntese dos palcos teatrais, da origem do teatro no Brasil, e como atividade eu quero que vocês façam tudo que tiver no capítulo 1 e 2. Alguns já fizeram, já me mandaram, mas quem ainda não fez, atualizar e me mandar o print das fotos dessas atividades, tá bom? Então, capítulo 1 e 2. Darei 5 dias úteis a partir da publicação desse vídeo para que essas atividades sejam entregues. Então, até 5 dias úteis é o prazo que vocês têm para me entregar a atividade do capítulo 1 e 2.